A gente já fez essa oração poderosa. Quem tem no coração convicto que Deus vai falar fortemente no teu coração? Eu não tenho dúvida. Porque o Senhor tem compromisso com aqueles que buscam. O Senhor tem compromisso com aquele que abre o coração. Deus tem compromisso com aquele que quer realmente ouvir algo da parte dele e ele quer falar. Amém? Senhor, nós estamos aqui. Senhor, que não seja eu que fale, mas sim o teu Espírito. Todo eu, tudo aquilo que não é, Senhor, de ti, eu repreendo em nome de Jesus. Senhor, cada coração aqui, Senhor, vem estar disposto a ouvir e entender a tua palavra. Espírito Santo, tenha liberdade no meio de nós, porque a tua palavra diz que é o Senhor que nos convence do pecado, do erro, do juízo. É o Senhor que trata conosco. O Senhor é o nosso educador, o nosso mestre. E neste momento nós queremos ser ensinados, trabalhados, moldados por ti. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, meus queridos. Aleluia, Deus maravilhoso, Deus fiel. Sem demora, eu gostaria de abrir a palavra lá em Eclesiastes 3. Obrigada, Jesus. O Senhor Deus, Ele é tão maravilhoso. Vamos mandar um beijo para Deus? Gente, estou com tanta vontade de dar um beijo para Deus, assim, ó. Vou contar até 3, vocês vão fazer assim, ó. Tá bom? 1, 2, 3. Te amo, Deus. Eu não sei vocês, meus queridos, mas eu estou sentindo a presença de Deus aqui tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. E peço para que você venha sentir também, porque Ele quer que nós venhamos sentir. Lá em Eclesiastes, dá para pôr aí, meu querido? Lá em Eclesiastes 3:1, diz assim a palavra do Senhor. Vamos colocar aqui no telão. Aleluia, para todos ler. Diz assim a palavra de Deus: tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo o quê? O propósito debaixo dos céus. Eu acho essa palavra incrível, eu acho essa palavra maravilhosa. Sabe por quê, meus queridos? Porque essa palavra, quando ela foi escrita, o Senhor estava falando do maior acontecimento que iria acontecer. Como sabemos, o povo ele não tinha um acesso livre a Deus. O povo ele tinha que depender dos profetas, depender de tantos outros ali para trazer uma palavra rema, uma palavra direta. Mas nessa parte aqui, o Senhor estava falando do maior propósito que iria acontecer. Você sabia que quando Deus ele fez algo muito lindo, que foi enviar o teu filho, a nossa história ela foi mudada. A nossa história ela foi refeita. Ela foi totalmente assim, moldada, escrita com sangue. Nossa, com sangue, isso significa amor. Que foi um sangue derramado, um sangue precioso, um sangue lindo. E quando ele fala assim, olha, que todo o propósito já foi determinado debaixo dos céus, sabe o que ele está querendo dizer? Eu escrevi uma história linda para você. Eu escrevi uma história muito linda para você. Você pode falar isso para a pessoa? Olha assim de longe, né? Só a família de perto. Deus escreveu uma história linda para você. Você já viu o céu escrever alguma coisa que não seja incrível, que não seja linda, que não seja perfeito? A palavra de Deus diz assim, ó, que as bênçãos do Senhor, Ele não acrescenta dor. A palavra de Deus diz que para a gente experimentar o que Deus tem para nós é perfeito, é bom, é agradável. Então o céu, ele não escreve coisas ruins. E eu quero falar sobre isso, porque sabe, meus queridos, eu andei muito tempo nessa terra, sem saber disso. Eu andei muito tempo nessa terra, aceitando migalhas, passando fome espiritual,
cheio de problemas, cheio de situações. Tantas coisas eu vivi, eu já desejei o suicídio, eu já desejei a prostituição, eu já desejei o vício, eu já desejei tantas coisas ruins, porque eu não sabia disso. Eu não sabia que o Senhor, Ele tinha escrito uma história perfeita para mim. E essa história perfeita que Ele escreveu para mim e para você, é uma história que ela começa nessa terra. Melhor, eu vou mudar essa frase. Ela foi determinada no céu, ela foi iniciada nessa terra, e o fim dela vai voltar lá no céu. O fim dela é a eternidade. O fim dela é algo prazeroso, desejoso, um gozo completo. Você sabia que a maior sensação agradável, a melhor coisa que você viveu nessa terra, ela não se compara com a glória que será revelada no céu? Você sabia que a maior coisa que você já viveu na sua vida, talvez o seu casamento, talvez o nascimento do teu filho, talvez uma conquista que você lutou tanto para conseguir, não se compara com o gozo que você vai viver lá no céu? Por isso que a palavra de Deus fala que é para a gente juntar tesouros do céu e não dessa terra, onde a traça, o ferrugem vai exterminar. Por isso que o Senhor, Ele põe assim, determinante: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais, Ele engloba todas as coisas em uma coisa: são as demais, serão acrescentadas. Talvez hoje aqui você precisa de um grande milagre. Quem recebeu nessa oração poderosa? Eu senti muita unção na oração aqui. Eu senti o Senhor liberando cura de verdade, tanto físico como na alma. Eu senti Deus entrando na casa da tua família. Eu acredito, eu creio, porque eu senti Deus fazendo algo muito poderoso aqui. Mas tudo isso aqui não se compara com o gozo da glória. E é aí que nós precisamos ter o nosso foco. E Deus, Ele disse assim, olha, que o justo... Peraí, se Deus falou assim, que não há um justo na terra, e agora Ele está falando do justo? Ele não está falando de uma pessoa justa em si mesma, Ele está falando daqueles que é justificado pelo sangue de Jesus. Nós só podemos ser justificados pelo sangue de Jesus se a gente um dia entregou a nossa vida para Jesus. Se a gente um dia falou para o céu, para a terra e para o inferno ouvir: eu aceito o meu Senhor e Salvador, meu único Salvador, meu único Senhor, como único na minha vida. E aí, quando nós temos essa entrega, quando a gente declara: meu Deus, essa palavra, ela faz tanta reboliço no mundo espiritual. Você não sabe, às vezes a gente... eu não vou me incluir, porque eu não fui assim. Talvez com você também não foi. Quando eu coloquei o pé aqui na igreja, meus queridos, fez o apelo, eu já estava aqui. Faz apelo, que eu quero ir, eu quero aceitar. Mas às vezes tem pessoas que ela fica, né? Como que eu posso dizer? Ela vai deixando passar as oportunidades. Ela vai deixando passar as oportunidades. Em vez dela ir dar um passo à frente, ela dá um passo atrás. Ela recua. Essa palavra que eu estava querendo. Ela recua. Sabendo você que ainda não teve essa posição de
aceitar, receber. Não, eu aceitei no meu coração. Você precisa declarar de alto bom som, porque a palavra de Deus diz que nós seríamos assistidos por várias testemunhas. Quando a gente faz essa declaração no reino espiritual, o céu faz festa e o inferno ele é humilhado, o inferno ele fica louco e Deus ele fica muito alegre, ele fica muito feliz. E fazendo essa declaração tão linda, a gente começa então a entrar debaixo deste propósito do céu. Porque o propósito do céu são para os filhos de Deus. E a palavra de Deus diz que aquele que não se declara filho de Deus, aquele que não obedece a Deus, aquele que não liga para o que Deus pensa, ele não é filho, ele é bastardo. O Senhor, Ele mesmo fala assim, olha, eu sou aquele que escrevo e apago. Ele fala assim, olha, cuidado para que ninguém roube a tua coroa, para que você venha ter o teu nome no livro da vida. Então, meus queridos, há um posicionamento que precisamos, para que o nosso nome esteja no livro da vida, para que a gente não perca a coroa, para que os planos do céu, ele venha então ser totalmente ali, tomado posse por nós. Lá em Mateus 7:7, eu amo esta palavra. Se vocês conseguirem colocar na linguagem de hoje, para ela ficar bem clarinha aqui, 7:8 que a gente vai ler, olha que lindo isso. E aí vocês me falam se vocês estão vivendo isso. Porque todo aquele que pede, recebe. Aquele que procura, acha. E a porta será aberta para aquele que bate. Por acaso algum de vocês que é pai será capaz de dar uma pedra aos seus filhos? Quando pede pão, continua. Ou lhe dará uma cobra quando lhe pede um peixe? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. E às vezes a gente está pedindo e não vem. Às vezes a gente está clamando, se arrebentando, perdendo a voz, perdendo a paciência e não chega. Parece que está tudo fechado, parece que a porta está fechada, parece que não tem nada. É porque nós precisamos, meus queridos, saber que a palavra de Deus, ele tem princípio. O Senhor, ele falou assim, o que mais vai ser falado esse ano inteiro, vai ser sobre princípio. Se você quer ver os céus abertos na tua vida, você não pode ignorar o princípio. Eu estava meditando nesta palavra e Deus falou assim, Valéria, qual é o princípio para você entrar na tua casa? Foi até a chave. Sem a chave eu não consigo entrar. E olha que eu já fiquei. Quem já ficou para o lado de fora porque perdeu a chave, porque esqueceu? Aqui, ó. Não entra, meus queridos. E o céu aberto a gente não arromba, a gente tem que viver os princípios do céu, para que o céu ele se abra, para que a gente venha viver algo perfeito, algo novo. E hoje Deus ele está dando respostas para as pessoas aqui. Tem pessoas que estão tão afadigadas, estão tão cansadas, estou cansada de lutar. Talvez você já falou isso essa semana, falou isso esse mês, falou isso talvez no final do ano. Eu não estou aguentando mais. E o Senhor está falando, filho, vem descansar em mim, entrega a tua vida sem reserva. O céu quer se abrir para você, porque todas as coisas já foi determinado debaixo dos céus. Há uma promessa. E eu quero falar para você de algumas pessoas que Deus tocou no meu coração. Pessoas que ela tinha também o propósito debaixo dos céus. Mas por alguma situação, na hora que ela precisava viver o propósito do céu, eles não estavam posicionados.
Eles não estavam ali ouvindo. A primeira coisa que Deus tocou no meu coração para falar para vocês. Antes disso, eu quero ler, só para a gente dar uma ênfase maior no que eu vou falar aqui, em Efésios 5. O Espírito Santo está falando aqui comigo, e eu vou obedecer. Efésios 5. Vou ler aqui a partir do 14, que diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te, entre os mortos, levante entre os mortos, e Cristo te iluminará. Quantas vezes a gente está perdido, não sabe o que fazer, não sabe por que a gente não está acontecendo nada, não sabe por que as coisas não mudam, não sabe por que pessoas na nossa família não se convertem, não sabemos por que a gente não está vivendo a plenitude do céu, debaixo dos céus, que já foi determinado a um propósito. A palavra ela é verdadeira. Só que o Senhor, Ele quer ser luz, então Ele fala assim: desperta, tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Ele vai mostrar para você, você vai fazer tudo certo, porque Ele vai te conduzir, você não vai estar no escuro. Volta aqui. Então Deus falou algo muito lindo para mim. A palavra de Deus fala sobre quando o Senhor Jesus, Ele estava falando que o céu é semelhante como as noivas, né? As 5 prudentes e as 5 ignorantes. Ignorante é aquelas que não sabe, não toma posicionamento, está sendo um ignorante ali. Fala que elas estavam todas de noiva, amém? Estavam todas esperando o noivo. E elas estavam dormindo. A palavra de Deus vai falar que todas estavam dormindo. Porque elas podiam dormir, porque o noivo iria chamá-las. Então elas podiam dormir, elas podiam descansar, porque o noivo ia chamá-la. Só que logo no início, antes delas dormirem, já fala que as prudentes levaram a vasilha, ou seja, levaram reserva do óleo para deixar a candeia acesa, a lamparina acesa. E as imprudentes não levaram, só foram mesmo com o que estava dentro da lâmpada. E aí, claro que acabou. E na hora então, elas viram que o noivo está chegando, o noivo está chegando, e elas foram despertadas. E então aquelas imprudentes viram que não tinha mais o óleo ali para deixar aceso a lâmpada. E elas pediram emprestada, e a sábia, que são muito sábias, disseram assim: olha, não é que a gente não quer dar, mas se a gente der para você, vai faltar para a gente, não vai resolver, não vai ser mais aqui, só vocês sem a luz, nós também vamos ficar sem. Isso eu entendo que cada um tem que buscar o seu próprio óleo, sua própria unção. Ninguém pode buscar unção por você. Eu lembro de uma história muito engraçada do Luciano Subirá. Nossa, eu ri muito. Que ele estava pregando fora e de repente no final do culto, né? Aí vem pregadores de fora, a igreja vai pedindo oração para ele. E veio uma irmã ali: pastor, ora por mim. Aí ele disse assim: tá bom, irmãs, tem alguma coisa, uma direção que você quer que eu ore? Ah, transferência, pastor. Aí ele falou assim: transferência? É, transferência de unção. Eu falei assim: ô irmã, isso aí não existe não. Você tem que buscar. Mas mesmo que tivesse, irmão, eu não daria. Eu ri muito. Ela: por quê? Irmã, ô irmã, acordava uma hora mais cedo para estudar a Bíblia, dormia 1 hora mais tarde para estudar,
ficava de pé no ônibus para trabalhar e ficava com a Bíblia aqui, lendo a Bíblia dentro do ônibus cheio. Deixei de jogar muito futebol para estudar. Irmã, tu é folgada. Então, meus queridos, essas noivas, elas sabiam que ia encontrar com o noivo, mas a metade delas não estavam preparadas. Quem acredita que um dia o Senhor vai nos buscar? Que a gente vai encontrar com Ele nas nuvens? Então o nosso foco é nos preparar. Às vezes a gente fica tão aborrecido com tantas coisas dessa terra, e eu já estou assim, sabe? Peraí, vou peneirar aqui, vale a pena mesmo? Será que vale a pena? Tem coisa que vale a pena, que vai fazer um grande desfecho na minha vida. Mas tem coisa que não vale a pena. Que eu estou pegando aquilo ali, estou ficando, estou sendo ali, estou tendo aquela aflição e estou dando pano para manga. Sendo que o Senhor está falando que é para mim ter bom ânimo. Que Ele já venceu na cruz, ou seja, nós somos sequência ali, nós somos co-herdeiro dEle. Só que aquelas noivas então, diz a palavra de Deus, que aquelas noivas, o óleo fala assim, ó, o óleo é a presença do Espírito Santo. O óleo, sem o óleo, sem a presença do Espírito Santo, a gente não consegue caminhar debaixo da obediência, debaixo da santidade, debaixo da vontade de Deus. Sem o Espírito Santo, a gente não consegue discernir as coisas. Sem o Espírito Santo, Deus fala assim, ó, eis que vou, mas vou deixar o Consolador. É Ele que vai te lavar, é Ele que vai te restaurar, é Ele que vai te fazer, te ajudar a prosseguir, é Ele que vai te fortalecer. Sem o Espírito Santo, nenhum cristão deve se conformar se não tiver ali a convivência, a presença do Espírito Santo. Estava falando para uma amiga minha assim, olha, eu não sei porquê, eu estava orando hoje de manhã e me deu vontade de chorar. Mas eu estava chorando ali, tratando com Deus, mas pensa que a glória entrou na minha sala. Por que eu estou falando isso para vocês? Todo filho de Deus tem que sentir a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo não foi para ser algo que a gente não fosse perceber. E isso requer da gente buscar. Como Ana buscou o seu filho, Senhor me dá filho, senão eu morro. Ah, Jesus, eu quero. Nós temos que ter isso, não se conformem em caminhar sem o Espírito Santo, porque sem Ele é morte. Eu já falei isso uma vez e eu vou falar aqui de novo. Eu tenho um nome de intimidade com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. E o Espírito Santo eu chamo ele de vida, ou vida. Porque eu sei que antes dele entrar na minha vida, eu só tinha morte. Eu já estava condenada. Então, se eu fosse definir ele no meu coração, nenhuma palavra vai conseguir chegar no que ele é. Porque não existe palavra na terra que descreva ele. Mas eu achei essa palavra uma palavra de carinho, de amor, de reconhecimento. Que ele é vida na minha vida e sem ele eu não vivo. Segunda palavra fala, meus queridos, que quando Jesus ele foi no Getsêmani, ele estava pronto para se entregar aos pecadores, para morrer por nós, para acontecer isso, para que os céus viessem ter esse propósito maravilhoso a ser aberto para nós. Fala que então ele chama os discípulos ali naquele monte, só que ele leva alguns com ele. E quando ele leva alguns com ele, ele fala assim, olha, fica um pouquinho aqui, ora comigo, porque meu coração está aflito. O Senhor Jesus, ele abriu o coração para aqueles discípulos. Eles foram escolhidos ali, levados para mais afastado. Deus falou assim, eu vou ficar assim até a minha morte. Abriu o coração. Disse que a primeira vez Jesus vê lá, eles estão dormindo. A segunda vez ele vai lá, ele está dormindo. Na terceira vez os discípulos estavam cansados, eles estavam dormindo. E ele fala, nem uma hora você pode orar comigo?
Cristão que não tem uma vida de oração, um secreto com Deus, você nunca vai saber o que Deus tem para você debaixo dos céus. Nunca. Porque Deus, Ele tem algo muito particular, muito assim individual para cada um. Você que tem mais de um filho, você sabe que a roupa de um não serve para outro. Você sabe que um é de um jeito e o outro é do outro. Deus nunca vai fazer uma coisa coletiva. O Senhor vai fazer uma coisa muito pessoal, muito personalizada, muito íntima. E aquele que não tem uma vida de oração, Mateus 6,6. Entra no teu quarto, em secreto, fecha a tua porta, o teu pai que está no secreto, que você não vê, te recompensará. Você tem noção que a pessoa que tem uma vida de oração, ela está passando uma coisa, e aí Deus fala. Ela está passando, eu vou até dar um testemunho. Eu estava aqui, meu amado, já estou acabando, eu estava aqui descendo dessa escada. Eu estou acabando, Espírito Santo, eu não sei. Eu estava descendo aqui essas escadas. E eu ia levar eu ia levar uma cesta básica para uma pessoa. E sabe aquela Valéria que queria poupar a perna? Aí eu pego aqui a cesta aqui, meus queridos, vai vendo a cena. Põe a bolsa aqui. E eu estava com dicionário, estava com 3 bíblias de estudo, e pus tudo em cima da caixa. E fui eu. E mal consegui, a caixa não deixava nem eu ver os degraus. Por 2 vezes eu quase caí nessa escada. Eu senti assim, sabe? Por quê? Porque eu não conseguia enxergar o degrau, eu estava sem equilíbrio, eu estava pesado. E Deus soprou no meu ouvido assim. Deixa eu ver se eu lembro. Ele soprou assim no meu ouvido. Que toda imprudência, lembrei, toda imprudência compromete todo um propósito. Debaixo dos céus, agora eu estou acrescentando. Pensou se eu caísse, quebrava a perna, semana que vem tem uma benção aí, depois vocês vão ficar sabendo que eu estou esperando há anos essa benção, que eu não poderia ir com a perna quebrada. Eu iria comprometer todo um sonho que o Senhor ali gerou no meu coração, que determinou ali no céu, que abriu o céu, por causa de uma imprudência. Peraí, desce 10 vezes, mas não pega peso. Desse jeito, eu fui muito imprudente. Então, eu nunca mais vou fazer isso. Eu consegui não cair, podia me achar a boazuda, não podia? Eu falei assim, nossa, consegui. Não, eu já fui corrigida. Sabe por quê? Porque o meu falar com Deus é íntimo. Pessoas que têm vida de oração sempre vai ouvir a voz de Deus. Se você não ouve a voz de Deus, se você está assim, personaliza a sua vida de oração, se comprometa. E o último aqui, meus queridos, primeiro eu falei, ser cheio do Espírito Santo, estar sempre transbordante do Espírito Santo. Segundo, ter uma vida de oração. E o terceiro, não se entregue às paixões deste mundo. Esse mundo, a palavra fala que o mundo já és do maligno. Por isso que a palavra de Deus fala que a porta é estreita. Porque tudo deste mundo é o que a gente consegue ver. É a hora que Deus fala que nós temos que ver pela fé e não por vista. Porque tudo que melhor que está reservado para nós, ele está no reino sobrenatural, que nós vamos orando, o anjo vai trazendo, porque a palavra diz que Deus dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Então, meus queridos, a palavra fala sobre um homem chamado Sansão. Ele era juiz. Deus escolheu, ao propósito, Deus escolheu aquele homem e falou para a mãe, para os pais dele, e disse assim, olha, eu quero que ele venha ser selado.
Eu quero que ele venha ser preparado. O Senhor, ele tinha muito propósito na vida dele, porque o Senhor não queria que fosse aquele fim. Mas foi uma decisão dele, e ele tinha uma fraqueza. Ele tinha fraqueza com as mulheres. E um dia ele falou para o pai dele, pediu uma mulher em casamento que era de uma tribo inimiga, porque era costume o pai ir lá. E o pai dele então fala assim: por acaso não tem alguém aqui no meio de nós, do teu povo, para você escolher? Por que você vai lá? Deus fala assim: olha, se os dois não entrar em concordância, poderão então andar juntos. Então ele queria isso, sabe? Você vai, outros costumes são inimigos, não faz isso. Sabe o que ele falou? Pai, é ela que enche os meus olhos. Pai, é ela que, é ela. E eu quero dizer que não foi com ela, é claro, foi com a outra mulher, porque ele chegou até começar o casamento com essa mulher, mas teve um enigma. Depois vocês lêem lá em Juízes. É muito linda a história de Sansão, muito rica. E então ele perdeu aquela mulher para outra pessoa. Aí ele teve outra paixão. E antes dessa paixão, fala que ele tinha convívio com prostitutas. E ele teve outra paixão, a Dalila, uma das histórias mais conhecidas. E ele realmente se apaixonou por ela. Mas diz que quando ele estava dormindo nos joelhos dela, depois dele revelar qual era o mistério da tua força, ela chamou então ali um empregado para cortar as tranças de Sansão. E ali naquele momento ele perdeu a força. Eu quero dizer para você que se a gente se lançar às paixões desse mundo, a gente nunca vai ter força. É as coisas deste mundo que tiram a nossa força, porque o cristão, a força dele vem do Senhor, o sustento dele vem do Senhor. O Senhor não fez filhos para andar no mundo natural, o Senhor fez filho para viver o sobrenatural. Nós queremos milagres, meus queridos, mas nós precisamos também viver o sobrenatural. E o viver o sobrenatural sempre vai requerer de nós um posicionamento sobrenatural. Quando eu vejo ali Moisés e ouvindo face a face com Deus, ele viveu o sobrenatural, mas ele precisou sair ali da zona de conforto e estar frente a frente ali com o Faraó. Quando eu vejo que os discípulos, eles viveram o sobrenatural, eles largaram tudo para viver o sobrenatural. E a gente não quer pagar preço, a gente não quer viver nada. A gente está vivendo um tempo, é muito preocupante, que a gente está virando amante de nós mesmos e estamos nos confundindo com as pessoas deste mundo. A palavra de Deus diz que nos finais dos tempos os homens iam ser amantes de si mesmo, buscando agradar a si mesmo do que agradar o teu Deus. Eu estava ouvindo uma música, meus queridos, ontem ou hoje, eu não sei, antiga, da Batida da Lagoinha, um dos primeiros CDs dela. E aí ela fazia um show assim, era maravilhoso, assim, o show não. Ela fazia ali um culto para Deus, ao vivo. Ela tem vários CDs ao vivo. Então tinha ministração e tinha a música, que era o tema daquela palavra. E eu vi aquele pregador dizendo, e a música era assim: lugar de renúncia, lugar de se entregar. Se vocês lembrarem, vocês levam aí depois um pouquinho. Aí fala que era lugar de morte. Você sabia, se a gente cantar essa música para os cristãos de hoje, dessa nova geração, que morte? Nunca. Mas o Senhor fala que nós temos que morrer. Aquele que quiser ganhar a sua vida tem que perder. E a gente não quer perder a vida, meus queridos.
A gente quer os planos de Deus debaixo dos céus, que já foi determinado, mas nós não queremos pagar preço, não queremos renúncia, nós só queremos. Então, vou voltar a ler aqui o versículo, não precisa colocar aí não. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Quantos cristãos, eles parece cristão, está numa igreja, está cantando, está ouvindo a palavra, mas sai daqui, ela não tem mudança, ela não tem crescimento, ela não tem nada. Às vezes a gente quer que Deus mude coisas em nossa vida, mas a gente não quer mudar. A gente não quer mudar. E eu quero dizer que Deus, Ele falava muito forte no meu coração. Fala para os meus filhos que eu falei, é a lei da semeadura. Você vai orar muito, você vai ter muito poder, porque você vai estar conectado com o céu. Você vai orar pouco, você vai ter pouco poder, porque você vai estar mais ou menos conectado com o céu. Você não tem uma vida de oração, você não está conectado com o céu. Você está buscando o Espírito Santo, você vai ver Ele bradar no teu coração, arder, te direcionar. Meu amado, o Senhor tem poder para você ver fogo, para te mostrar, para falar na voz, para abrir. Fala que Filipe, ele foi transportado, e o Deus não mudou. Mas a gente não quer renunciar. E se a gente não se renuncia, que propósito tem o Senhor manifestar de uma forma tão grandiosa, se nós não queremos nos colocar em posicionamento? Se coloca de pé, meus queridos. Aleluia. Deus é muito lindo. Eu quero só ler aqui antes de cantar. Será que vocês conseguem cantar isso daí, gente? Lugar de renúncia. Oh, meu Deus, Marcela é daquela. Marcela, pode ser só o refrãozinho. Mas eu quero ler aqui alguns capítulos para a gente fechar. Tem intimidade com essa palavra, meus queridos. Tem lugar que não pode nem ter Bíblia. E a gente às vezes tem quantas lá em casa? E a gente está no celular 8 horas, 10 horas, na frente da televisão 4, 5 horas, vendo os nossos interesses, o resto todo, e dormindo no resto do tempo. E Deus está falando, não faça isso. Vou aqui ler, tá? Portanto, eu estou lendo 5:15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, ou seja, como ignorante, que nem aquelas noivas, que nem Sansão, ou que nem os discípulos naqueles momentos. E sim como sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. Hoje eu ouvi tantas notícias ruins, e o Senhor, Ele precaveu que nós viveríamos dias assim. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procure compreender qual a vontade do Senhor. E aqui no 5:1 e 2 fala qual é a vontade do Senhor. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Quando a gente se não renuncia e se entrega a Deus, muitas vezes a gente se renuncia de verdade em sacrifício. Isso para Deus sobe como um cheiro suave, porque você está abrindo mão das suas vontades para viver a vontade do teu Pai. Viva a vontade do teu Pai, para que você venha viver os propósitos do céu. Porque se você não viver isso, você nunca vai viver o que Ele escreveu. A história linda que eu disse aqui no começo, que Ele melhor mandou eu te dizer. Deus quer mudar a tua história sim. Deus quer fazer a diferença na tua vida sim.
Deus quer salvar a tua família, te curar, te restaurar de verdade, porque Ele não mudou. Mas é tempo de semear fidelidade, é tempo de semear compromisso, é tempo de semear honra a Deus, é tempo de semear renúncia, e você vai colher o melhor que Deus tem para você. Aleluia. Coloca a mão no teu coração e medita nessa palavra, nesse hino, amado.